Segundo vídeo, amados e amadas, sequência do vídeo anterior, mas também é possível responder a esse chamado de maneira não salvadora. O homem sem a veste nupcial, presumivelmente, respondeu o convite, mas sua falta de vestimenta prova que ele não faz parte das bordas e é justamente banido. Qual é a veste nupcial? Provavelmente retrata o dom da salvação oferecido pelo Evangelho gratuitamente. Somente aqueles que recebem essa dádiva estarão assentados no banquete do casamento do Cordeiro, na consumação de todas as coisas. Os escolhidos. Falei lá em cima, os chamados. Os escolhidos. Quem são aqueles que sinceramente respondem ao chamado e recebem Cristo pela fé? Jesus os chama de escolhido, ou como a palavra grega pode ser traduzida, os eleitos. Esses são todos aqueles que o Pai escolheu em Cristo desde antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis perante Ele. Efésios capítulo 1, verso 4, somente esses escolhidos constituirão a comitiva dos remidos, quando Cristo retornar em glória. A escolha eterna de Deus garante que eles responderão sinceramente ao chamado. Visto que o Novo Testamento em outros lugares une o chamado à eleição, Timóteo capítulo 1, verso 9, o que Jesus quer dizer quando afirma que há alguns que são chamados, mas não escolhidos? A resposta está em uma distinção necessária para entender o modo como os escritores bíblicos se referem ao chamado. Nessa parábola, Jesus fala de chamar em um sentido externo, é a intimação de Deus através da mensagem do Evangelho. Esse chamado convida os homens e mulheres a virem a Cristo por meio do arrependimento e da fé. Em outros lugares, a Bíblia fala de chamar em sentido interno. Por exemplo, Paulo fala desse chamado interno em 1 Coríntios capítulo 1, verso 24. Essa é a obra salvadora e eficaz do Espírito de Cristo, em conjunção com o chamado exterior do Evangelho. Esse chamado interno poderosa, eficazmente, converte o pecador de seu pecado a Jesus Cristo. O chamado externo é que todas as pessoas, mas somente os eleitos irão, no tempo de Deus, receber o chamado interno. Para eles, o Evangelho é, de fato, o poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1, verso 16. O que isso nos ensina, amados e amadas? O que nos ensina? Quais são as principais lições que Jesus tem para mim, para você, nessa parábola surpreendente e inquietante? Primeiro, não é uma coisa pequena recusar a intimação de Deus através de seus mensageiros. No dia do julgamento, Deus irá responsabilizar aqueles que recusarem essa convocação. Em segundo lugar, Jesus quer que percebemos que há uma maneira mais sutil de recusar a convocação. Pode-se responder de boca para fora ao chamado externo, mas nunca abraçar verdadeiramente a Jesus como é oferecido naquele chamado. Até mesmo ele recusa, nos sujeita ao julgamento justo de Deus. As más novas são que não temos poder em nós mesmos para mudar nossos corações rebeldes. As boas novas são que Deus se agrada em mudar os corações rebeldes pelo poder invencível do Espírito. Se respondemos ao chamado externo em arrependimento e fé, é somente porque Deus primeiro esteve em ação em nós para nos voltar a Ele mesmo em Cristo. A salvação é verdadeiramente somente pela graça. Essa verdade é inquietante, mas Jesus nos inquieta por um motivo. Ele quer que encontremos a salvação e vida somente nele. Somente pela graça e pelas obras, pela fé. Somente em Cristo podemos encontrar um fundamento eterno, inabalável. Quem são os eleitos de Deus, amados e amadas?
quem são os eleitos de Deus? Você, servas do Senhor, é eleita de Deus? Você, amado e amada, é eleito de Deus? Simplificando, os eleitos de Deus são aqueles a quem Deus predestinou para a salvação. Eles são chamados de eleitos porque essa palavra denota determinar de antemão, ordenar, decidir antecipadamente. A cada 4 anos, no Brasil elegemos um presidente, ou seja, escolhemos quem servirá esse cargo. O mesmo vale para Deus e para aqueles que são salvos. Deus escolhe aqueles que serão salvos. Esses são os eleitos de Deus. Em si, o conceito de Deus, elegendo aqueles que serão salvos, predestinação, não é controverso, é uma verdadeira verdade bíblica. João capítulo 6, verso 44, que diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, eu o ressuscitarei naquele dia. O que é controverso é como o de que maneira Deus escolhe aqueles que serão salvos. Ao longo da história da igreja houve 2 visões principais sobre a doutrina da eleição. Uma visão que chamaremos de visão presciente e de presciência, ensina que Deus, através de sua onisciência, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente, ele sabe tudo, filhos. Onipotente, ele pode tudo. Onisciente, ele sabe tudo. Onipresente, ele sabe aonde está. Ele conta cada fio do teu cabelo. Sabe tudo sobre você. Deus, através da sua onisciência, conhece aquele que, no decorrer do tempo, escolherão a sua própria vontade, colocar sua fé e confiança em Jesus Cristo para a salvação. Com base nessa presciência divina, Deus elege esses indivíduos antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, verso 4, que diz: antes da fundação do mundo, Deus te escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Servas do Senhor, vocês foram escolhidas antes da fundação do mundo. A segunda visão principal é a visão, essencialmente, que Deus não apenas elege divinamente aqueles que terão fé em Jesus, mas também elege divinamente conceder a essas pessoas a fé para acreditar em Cristo. Em outras palavras, a eleição de Deus para a salvação não se baseia na presciência da fé de um indivíduo, mas na graça livre e soberana de Deus Todo-Poderoso. A diferença se resume a isso: quem tem a escolha final na salvação é Deus ou o homem. Na primeira visão, a visão presciente, o homem tem o controle, o livre-arbítrio, e é soberano e se torna o fator determinante na eleição de Deus. Deus pode fornecer o caminho da salvação através de Yeshua Mashiach, mas o homem deve escolher. Deus pode fornecer o caminho da salvação através de Yeshua Mashiach, mas o homem deve escolher Cristo por si mesmo, a fim de se tornar a salvação real. Em última análise, essa visão diminui a compreensão bíblica da soberania de Deus. Essa visão coloca a provisão de salvação do Criador à mercê da criatura. Se Deus quer pessoas no céu, Ele tem que esperar que o homem escolha livremente o seu caminho da salvação. Na realidade, a visão presciente da eleição não é de uma forma alguma uma visão da eleição, porque Deus não está realmente escolhendo, Ele está apenas confirmando. É o homem que escolhe. Deus está no controle. Ele é aquele que, por sua vontade soberana, escolhe livremente aqueles a quem salvará. Ele não apenas elege aqueles a quem salvará, mas realmente realiza a salvação deles. Em vez de simplesmente tornar a salvação possível, Deus escolhe aqueles a quem salvará e depois os salva.
Essa visão coloca Deus em seu devido lugar, como Criador, Pai soberano. Não estamos isentos de problemas. Os críticos afirmam que essa visão rouba do homem o seu livre-arbítrio. Se Deus escolhe aqueles que serão salvos, então, que diferença faz que o homem acredita ou não? Porque pregar o Evangelho, além disso, se Deus elege de acordo com a sua vontade soberana, então como podemos ser responsáveis pelas nossas ações? Todas essas perguntas boas e justas que precisam ser respondidas, uma boa passagem para responder essa pergunta é Romanos capítulo 9, que diz: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor aos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Nessa palavra, a passagem flui em Romanos capítulo 8, que diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado da carne. Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo leva a considerar como um judeu poderia reagir a essa declaração, embora Jesus tenha vindo aos filhos perdidos de Israel, embora a igreja primitiva fosse em grande parte judaica, o evangelho estava se espalhando entre os gentios muito mais rapidamente do que entre os judeus. Na verdade, a maioria dos judeus via o evangelho como uma pedra de tropeço. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, que diz: mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ele rejeitava Cristo. Isso levaria o judeu comum a perguntar-se: seu plano de eleição de Deus falhou, uma vez que a maioria dos judeus rejeita a mensagem do Evangelho. Ao longo, em Romanos capítulo 9, que diz: digo a verdade em Cristo, não minto, e minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor aos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Paulo mostra sistematicamente a eleição soberana de Deus, que esteve em vigor desde o início. Ele começa com uma declaração crucial, porque nem todos Israel são de fato israelitas. Isso significa que nem todas as pessoas da etnia de Israel, isso é, aqueles descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, pertencem ao verdadeiro Israel. Pertencem ao verdadeiro eleitos de Deus. Revendo a história de Israel, Paulo mostra que Deus escolheu Isaac em vez de Ismael, e Jacó em vez de Esaú. Caso alguém pense que Deus estava escolhendo esses indivíduos com base na fé ou nas boas obras que fariam no futuro, ele acrescenta: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aqueles que chama. Mateus capítulo 9, verso 11. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Nesse ponto, alguém pode ficar tentando acusar Deus de agir injustamente. Paulo dissipa essa acusação, afirmando claramente que Deus não é injusto de forma alguma. Terei misericórdia de quem me prover ter misericórdia, e compadecerei de quem me aprouver ter compaixão. Deus
é soberano sobre sua criação. Ele é livre para escolher quem quiser e é livre para ignorar quem quiser. A criatura não tem o direito de acusar o Criador de ser injusto. A própria ideia de que a criatura possa julgar o Criador é absurda. Para Paulo, e deveria ser assim também para todo cristão, o equilíbrio de Romanos capítulo 9 fundamenta esse ponto. Em Efésios capítulo 1, verso 5, nos diz que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. De acordo com esse versículo, a base para sermos predestinados não é algo que fazemos ou faremos, mas unicamente em Deus. Essa predeterminação é baseada na sua soberania, caráter imutável. Malaquias capítulo 3, verso 6, que diz: porque eu sou o Senhor e não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. E plano e prazer, o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao arrependimento. Ele oferece salvação a todos, se faz claro a todos para que sejam indesculpáveis. Tanto a predestinação como a responsabilidade pessoal são verdadeiras. Deus está completamente no controle e a humanidade faz escolha e é completamente responsável por ela. A Bíblia não as apresenta como verdades irreconciliáveis, como às vezes fazem as tradições teológicas. Aprendemos que se Deus elegeu aqueles que conheceu de antemão, Ele tanto conhece a sua criação antes que ela exista, quanto determina coisas importantes sobre essa criação. Se Deus é grande o suficiente para ser o Criador de tudo, então não fica perplexo com a existência mútua de sua soberania e da vontade. Escolha as responsabilidades humanas. Amém. Amém. Quem são os chamados, eleitos, fiéis de Deus? Jesus Cristo exclamou: nem todos me dizem Senhor, Senhor, estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está lá nos céus. Mateus capítulo 7, verso 21. O seu aviso deveria causar a todos nós cuidadosa reflexão sobre as nossas crenças e suposições religiosas. Por quê? Porque muitos dizem serem seus seguidores, que dizem terem feito grandes coisas em seu nome, serão rejeitados por ele. Ele lhes dirá: nunca vos conheci, como eu já falei lá em cima. Então, como podemos distinguir os autênticos discípulos de Cristo, os que realmente fazem a vontade do Pai, os que o chamam Senhor, mas que se recusam a fazer a vontade de Deus? Nos dias de hoje, vemos centenas de grupos religiosos, autodenominados cristãos, e se considerando possuidor de algo especial que lhes dá a aprovação do selo de Deus. A maior parte que professam serem cristãos dizem sido chamados e escolhidos pelo Senhor. Até mesmo muitos grupos religiosos não cristãos se veem como devidamente escolhidos. Independente de como é visto, o cenário religioso é confuso assim. Não é de se admirar que existem milhões de pessoas que suspeitam de todas as religiões. Seria possível separar a verdade de dentro dessas muitas religiões? Na verdade é possível, desde que esteja atento aos fatos de como olhar e ser honesto, e que se aceita a verdade revelada na Bíblia. Jesus Cristo é um ser real, Ele ressuscitou, Ele está vivo entre nós, e seu impacto no mundo excede a todo e qualquer homem que já tenha vivido. A maioria das pessoas conhece o nome de Yeshua Mashiach, mas quando sabe sobre o que ele ensinou, qual foi sua missão, o que torna os seus verdadeiros seguidores diferentes dos outros, o que representa fielmente? Jesus disse: edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, verso 18, na Bíblia a palavra grega para a igreja é ecclesia,
que significa assembleia, ou precisamente eleitos, ou chamados. Sim, o livro de Hebreus descreve esse grupo de crentes como universal assembleia de igrejas dos primogênitos. Hebreus capítulo 12, verso 22 e 23, Paulo descreve como a igreja de Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, os perigos do engano. Jesus advertiu: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Mateus capítulo 7, verso 14. Isso deveria nos surpreender. A maioria das pessoas simplesmente ignora as palavras de Yeshua Mashiach, quando não concordam com elas. Todavia Jesus disse àqueles que querem ser verdadeiros discípulos: entrai a porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mesmo quando alguém se torna discípulo de Cristo, corre o perigo de ser arrastado de volta pelas garras do inimigo, o arqui-inimigo de todos aqueles que desejam ser piedosos. Paulo expressou essa preocupação com aqueles que se converteram ao cristianismo sob o seu ministério. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês escolhem o espírito diferente do que acolheram, ou o evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. 2 Coríntios capítulo 11, versos 3 e 4, Paulo ensina abismado como as pessoas se desviam tão facilmente dos seus ensinamentos para acreditarem no falso evangelho, abraçar o espírito enganador e até aceitar uma falsa conversão e um falso Messias. O adversário é o enganador mestre. Muitas pessoas são presas fáceis para ele, mesmo depois de terem aceitado a verdade de Deus. Elas são seduzidas por mestres persuasivos que pregam uma falsa justiça. Paulo continua: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será as suas ações que merecem. 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 e 15. Não é de se admirar que tantas crenças chamadas falsamente de cristãs sejam ensinadas sob o nome de Jesus Cristo. O seu nome tem servido para mascarar filosofia e doutrinas religiosas que não vieram nem dele e nem de seus apóstolos. Mas Jesus adverte: muitos dirão naquele dia, como eu já falei 3 vezes: Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, verso 22 e 23. A prática da iniquidade nega todas as boas ações. Exemplo. Querem diferenciar o falso profeta, o falso pastor? Eis aqui. Eles dizem isso. Mas tem aviões, tem fazendas, tem poder, usurpando o nome de Deus, tomando o dinheiro do mais pobre. Eles dirão no juízo final. Mas Jesus diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticaste a iniquidade. A prática da iniquidade nega todas as boas ações: dinheiro, poder, fortuna, ambição, luxúria, pecado. A desobediência natural ao homem separado de Deus. A iniquidade é profundamente enraizada na natureza humana. Por essa razão, Paulo disse:
Por isso os que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigos de Deus. Porém eles não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. Os que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versos 7 e 8. A nossa tendência natural não é a obediência de Deus, a obediência a Deus, mas de resistir ao seu caminho de vida. Assim o ser humano inventou as alternativas à verdadeira mensagem de Cristo para acomodar a falta da vontade natural entre as pessoas de viver segundo o mandamento de Yeshua Mashiach. A maioria das pessoas que aceita esse preceito iníquo é sincera, sem dúvida. Elas aceitaram e acreditaram numa mensagem falsa que tem sido imposta à humanidade ao longo dos séculos. Está aí para você ver. Você não quer ver o falso pastor, o falso profeta, as falsas religiões. Essa ilusão é incrivelmente poderosa. Paulo prediz os seus efeitos até perto do fim dos tempos. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia do diabo, com todos os poderes, sinais, prodígios da mentira. E com todo engano e injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor verdadeiro para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda a opção do erro, para darem crédito à mentira, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Sob a influência do diabo, o Deus desse século, a humanidade tem vivido completamente cega. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 4, o poder invisível do diabo domina toda a humanidade, que todo mundo está no maligno. 1 João capítulo 5, verso 19, muitas pessoas aceitaram o evangelho falsificado e uma ideia corrompida do que realmente é a conversão. Vai às igrejas, aos cultos, não para adorar, dar glória e honra ao Criador, mas para pegar a chave da casa, para pegar prosperidade, cura e vantagem, a porta larga. Agora voltamos à questão original. O que diferencia o autêntico discípulo de Cristo daqueles que pensam e são verdadeiros apoiadores, seguidores, que na realidade são vítimas, às vezes, do engano do diabo, chamados e escolhidos? A ideia de alguém ser chamado e escolhido surgiu do próprio Yeshua Mashiach, que disse aos seus discípulos que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, verso 14. Os conceitos do ser chamado e escolhido são ambos biblicamente legítimos, mas raramente são compreendidos e quase sempre mal utilizados. Então, vamos nos certificar, obter diretamente da fonte. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso foi dito por Jesus. Mas o que quer dizer? É importante entendermos corretamente o significado de sermos chamados e escolhidos. O desejo de Deus é dar salvação, a vida eterna a toda a humanidade, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, verso 17. Porém a verdade é que nem todos estão sendo salvos agora, nessa era. Romanos capítulo 11, versos 7 e 8. Deus escolhe uma pessoa para receber a vida eterna somente quando ela aprende e aceita a verdade e se arrepende e é batizada. Mas como é que essa pessoa pode distinguir o verdadeiro erro? A verdade, como Jesus explicou, é Deus que revela a sua palavra, a Bíblia. João capítulo 17, verso 17. Para ser aceito por Deus é preciso reconhecer e aceitar a palavra de Deus como a principal fonte da verdade. O nosso Criador quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 4. Todos têm que se arrepender. Depois de aprender os princípios fundamentais da verdade de Deus, é preciso se arrepender. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns têm por tardia, mas longâmina para convosco, não querendo
que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 9, não há exceções, Deus quer que todos se arrependam. O entendimento correto do Evangelho de Yeshua Mashiach ajuda-nos a compreender o plano de Deus que tem para nós, porque temos que nos arrepender. Esse entendimento do nosso futuro planejado por Deus nos ajuda a enxergar a necessidade de nos entregar a Ele e de mudar a nossa vida com sua ajuda. Mas como podemos alcançar esse entendimento? Paulo responde: como pois invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Romanos capítulo 10, versos 14 e 15. Paulo diz que devemos ser ensinados por aqueles que foram verdadeiramente enviados por Deus, os seus servos fiéis, que não falam sobre sua lei, que são fiéis à palavra de Deus, que ensinam a obediência a Deus, ensinam o arrependimento, é deixar de pecar, deixar de transgredir a lei de Deus. 1 João capítulo 3, verso 4. Vejamos agora a diferença entre chamado e escolhido. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor Deus, que vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 e 14, aqui vemos que as pessoas são chamadas e convidadas mediante a pregação do Evangelho, da boa nova do reino de Deus. Assim recebe o conhecimento que se necessitam para se arrependerem dos seus pecados. Aqueles que respondem positivamente a esse chamado, a esse convite, são escolhidos para salvação. Como? Eles são santificados, colocados à parte, ao crerem na verdade, então recebem o Espírito Santo e eles são guiados. Somente aqueles atraídos por Deus entenderão. O processo do chamado de Deus e da nossa escolha é uma triagem que começa com o milagre de Deus. Jesus diz: ninguém pode vir a mim, seu Pai que me enviou, ou não trouxer. João capítulo 6, verso 44. E prosseguiu: por isso eu vos disse que ninguém pode vir ao meu Pai, vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Aqui há uma prova notável do tremendo poder de Deus para alcançar nossos corações, apesar da influência do diabo, da fraqueza da nossa natureza humana e das tentações do pecado desse mundo perverso. Deus manda um convite, Ele atrai nossos corações para si e se assegura da nossa vontade de aprender os seus caminhos, Ele submeter nossos desejos, mas a nossa tendência natural é de resistir suas leis. Romanos capítulo 8, verso 7. O fato de submetermos o nosso desejo a Deus é realmente um milagre, porque Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, verso 13. Jesus usa a parábola do semeador, ilustra diferentes reações das pessoas ao Evangelho, a diferente resposta daqueles que conseguem compreender. Depois ele explica 3 diferentes reações dos que entendem. Deus abriu sua mente e compreender o significado, mas reage de modo diferente por distintas razões. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. A primeira reação dessa pessoa é aceitar com alegria, mas depois depressa volta atrás, porque ela recua por causa da pressão das outras pessoas que não compreendem. Ela se preocupa mais com as outras pessoas, pensem
do que com o que Deus pensa, e tem medo da crítica dos outros para ela estar conforme os que os outros pensam, é mais importante. A tribulação, a perseguição sofrida por tentar viver segundo o caminho da vida de Deus abala as pessoas. Então, ela rejeita o chamado de Deus. Então, amados e amadas, Jesus conclui: o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, o outro 60 e o outro 30. Essa pessoa compreende a palavra de Deus e a considera seriamente e põe em prática. Ela muda a sua vida. Essa pessoa foi escolhida para a salvação. Ela coloca Deus em primeiro lugar da sua vida. Muitos são chamados, mas recebem a oportunidade de Deus para trabalhar neles, tanto querer como efetuar segundo sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, verso 13, mas somente poucos respondem. Esses poucos se arrependem de verdade, submetem sua vontade a Deus, comprometendo-se a obedecer os seus mandamentos. E aqueles que respondem o chamado de Deus são escolhidos por Ele e decidir servi-lo e obedecê-lo antes de tudo. É preciso permanecer fiel. Quando Deus nos oferece uma oportunidade para servi-lo, a escolha é nossa. Essa escolha não é apenas uma decisão ocasional, é imprescindível nos manter firmes a essa decisão, preservar até o fim. Mateus 24, verso 13, né, servas do Senhor? O fim dessa era, os governantes costumados desse mundo combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão o que estão com ele, chamados de eleitos e fiéis. Apocalipse capítulo 17, verso 14. Observe, amados e amadas, o que estão com Cristo não são apenas chamados de escolhidos, mas também de fiéis. Ser chamado, escolhido não é o fim da história. É preciso se manter fiel ao chamado para ser salvo até o fim. Às vezes podemos ser chamados a provar nossa fidelidade, suportando provações, obstáculos, privações, vencendo obstáculos da nossa fé, como evidência do nosso contínuo compromisso e serviço a Deus. O verdadeiro povo convertido de Deus é designado nas Escrituras como o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. A igreja de Deus viva. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Deus deixa bem claro que são os seus verdadeiros discípulos. Primeiro, eles são chamados ao arrependimento, tendo as suas mentes abertas para compreender corretamente os ensinamentos da Escritura. Se eles que forem chamados responderem e se submeterão à vontade de Deus, então o seu Espírito poderá guiar os seus corações e sua conduta, assim sendo escolhido para a salvação, passando a fazer parte do seu reino eterno. Então todos permanecerão leais e obedientes a Ele, serão os verdadeiros chamados, eleitos, fiéis, o povo de Deus. Amém? Qual é a razão pelo qual são chamados e poucos são os escolhidos? Jesus significa ser chamado. A palavra chamado é usada várias vezes ao longo da Bíblia, em diferente contexto. Nesse caso, Jesus está usando a palavra chamado como um convite. Essa parábola contada por Jesus é uma analogia que fomos convidados, um convite para algo mais de uma vida vivida servindo apenas a nós mesmos, um convite para viver uma vida junto com Jesus, servindo a Deus, experimentando a satisfação que traz a vida, um convite para ser discípulo de Jesus, para seguir seus passos, e finalmente um convite para passar a eternidade com Ele. Esse é o chamado que Deus coloca no coração. Há muitas maneiras diferentes pelas quais as pessoas percebem isso. Qualquer um que tenha a chance de ouvir o Evangelho, tomar decisões e se tornar ou não
ou não, o discípulo é considerado dos muitos que são chamados. Muitas pessoas recebem esse convite. Jesus deu aos discípulos a tarefa de sair e fazer discípulos em todas as nações. Mateus capítulo 28, verso 19. Mas quem dentre muitos se tornam poucos escolhidos. O que significa ser escolhido? Ser escolhido é aceitar o convite e fazer necessário para aceitar o convite, desistir de tudo neste mundo. Lucas capítulo 9, verso 23 e 24, isso é, dizer sim ao chamado e depois segui-lo com uma vida de discípulo fiel. Deus nos chama, mas aqueles que são escolhidos são aqueles que aceitam de todo o coração o convite e suas condições. Por que há tão poucos que são escolhidos? Porque muitos não querem pagar o preço. Dizem em outro lugar que a porta é estreita, como eu disse a vocês, e o caminho difícil que leva à vida. Portanto, poucos escolhem esse caminho. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. A razão pela qual é de que temos que desistir do mundo. Nosso egoísmo, nossas próprias ideias, opiniões, pensamentos, sentimentos, nossa própria vontade, nossos próprios desejos, fazemos isso para sermos completamente obediente ao Mestre. Certifica-se de que você é escolhido. Portanto, irmãos, Pedro diz, segundo Pedro capítulo 1, verso 10, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, eleição. Como fazemos isso? Fazendo coisas, ele escreve um pouco antes disso. Vós também, pondo nisso, mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé e a virtude e a ciência a temperança, e a temperança a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, ao amor fraternal a caridade, porque sem vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Somente aqueles que realmente querem seguir Jesus, seguindo seus passos, quando Ele nos instrui, recebem a graça de fazer o que está escrito. Eles produzem frutos e sua virtude, das virtudes são as próprias vestimentas nupciais que fazemos para nós mesmos, para que possamos aceitar o convite de nos vestir apropriadamente para que não sejamos expulsos como o homem da parábola. Nenhuma qualificação é necessária. Na história do rei que enviou seu servo para todos os tipos de pessoas, é o mesmo que um convite, que o nosso convite, não importa qual seja o ponto de partida, quem somos por natureza, quais são nossos conhecimentos, quais são nossos talentos ou não, que conhecimento temos, quais são nossas circunstâncias, as coisas determinam se somos ou não escolhidos, é como respondemos ao chamado quando sentimos o convite de Deus em nosso coração e que fruto temos como resultado. O fim da nossa fé é que seremos irmãos e irmãs em Jesus, co-herdeiros com Ele de todas as coisas, não apenas da vida eterna, mas nós seremos reis, sacerdotes junto com Ele por toda a eternidade. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Romanos capítulo 8, versos 16 e 17. É para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos com Ele sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, verso 10. Amém, amadas e amados. Seguir no terceiro e último versículo. Amém. Glória a Deus. Amém.